Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, vamos continuar aí na jornada aí do nosso herói, o Corvo, né? Esse novo vigilante aí da cidade. É alguém aí que está tentando aí fazer o bem. Ele tem aí uma capacidade aí, um tipo de mutação, né? Que ele pode aí controlar animais, principalmente pássaros, tá? E se você ainda não assistiu aí o primeiro capítulo da nossa aventura, dá uma olhada aí, dá uma procurada aí no canal, um dos últimos vídeos, tá? E lá a gente conta um pouco da história aí do Corvo, como que ele chegou, né, a ter essa capacidade, tá? E na última aventura nós fizemos aí o resgate aí de uma gralha azul, de um famoso pássaro aí que tem aí uma relação muito íntima aí com o Corvo, porque ele cuidava desse pássaro e tudo mais. E de lá para cá, né, eu vou colocar aqui que passaram aí algumas semanas, talvez alguns meses, e o Corvo passou a ter aí um contato mais, um cuidado, digamos assim, mais estreito, porque, de certa forma, ele foi marcado ali, o colecionador, que é esse grande vilão do nosso universo aí, que nós criamos, e ele coleciona animais, e ele já sabe, né, do Corvo, tal, apesar dele estar, eu não citei isso no último vídeo, mas provavelmente ele estava ali encapuzado, né, com algum tipo de roupa, alguma coisa assim, né, aqueles trajes escuros que ele sempre usa uma capa, né, uma capa muito escura, e também algum tipo de máscara ali, uma Joana Dark, cobrindo o seu rosto, de forma que ele não fosse encontrado, mas não fosse identificado. Mas tem um porém, né, pessoal? Nós deixamos um rastro, aí o Corvo deixou um rastro na última aventura. Então, talvez isso traga uma complicação. Esse rastro foi no momento que ele estava na sua casa, fica nessa região aqui, e ele acessou ali alguns sites e tudo, e teve uma complicação ali que talvez o IP dele foi registrado enquanto ele tentava ali investigar esse VIP que tinha vindo ali comprar esse animal e tudo nessa transação ilegal. Tá certo? Então hoje nós vamos começar aqui mais uma aventura, né? Vamos ver o que está se desenrolando nessa cidade, fazendo com que o Corvo aí vá subindo aí e alcance reputações maiores, né, pessoal? Nós estamos aí com... Eu vou subir o nível de reputação, que estava em 1, né, pessoal? Agora foi para 2. Nós tivemos aí um sucesso, tá? Não que as pessoas saibam o que aconteceu, né? Porque na real não sabe. Mas eu diria que a reputação não só é o como as pessoas veem o Corvo, mas também, isso é uma interpretação minha, tá, pessoal? Não é do jogo, não. Mas também como ele se sente como herói. Ele começa a perceber que ele tem essa capacidade, né? Isso faz com que ele tenha mais autoconfiança, tá certo, pessoal? Tenha mais autoconfiança. Então nós vamos criar aqui, né, uma missão. Para isso a gente vai rolar aqui, né, pessoal, uma missão, uma nova missão, né? Aqui na nossa listinha, tá? Então vamos ver o motivo, ação, né? O motivo é 2, tá? Um estranho comportamento chama a sua atenção. Vamos rolar aqui em ação. 4. Investigar algo estranho, né? Então algo estranho chama a atenção, né? Comportamento de alguma coisa, de alguém. Nós vamos investigar isso, tá? Vamos investigar. E né? Uma gangue local. Então ele percebe um comportamento estranho de uma gangue local, alguma coisa assim, né, pessoal? Como que nós vamos criar essa história? Lembrando, né, pessoal, que o vilão principal da nossa história, todo o crime da nossa cidade gira em torno do colecionador. Ele coleciona principalmente animais, tá? Animais raros e tudo mais. E há uma situação estranha que está acontecendo aqui no bairro do Corvo, é que animais estão desaparecendo, mas não são animais exóticos, como a gralha azul, não são animais que são raros, mas são animais comuns, são pets ali, são animais domésticos, como gatos, cachorros, né? Eles têm desaparecido. Isso chamou a atenção e o Corvo começa a investigar isso, tá? E na sua investigação descobre que é uma gangue local, né? Que é uma gangue que está fazendo esses furtos de animais. Mas por que será que eles estariam roubando? Provavelmente, né? A mando aí do colecionador. Nós sabemos também que o colecionador ele faz ali
experimentos, coisas do gênero com animais. Talvez seja por isso que ele esteja mandando essas gangues, esses capangas, né? Ou a gangue local mesmo, roubar esses cães, esses gatos, e ele paga ali algum valor para eles, né? E também, pessoal, hoje eu vou usar um pouquinho desses cubos aqui que eu tenho, né? Que são bem interessantes, tá? Eles têm um tema de astronomia, mas eu diria que é mais para ficção científica mesmo, e eu acho que encaixa muito bem para super-heróis, tá? Ele tem algumas coisas bem interessantes ali de tecnologia, de coisas assim, tá? Eu vou rolar aqui junto para dar uma incrementada aí nessa primeira cena nossa aí. Então nós temos aí, como eu desconfiei, né, pessoal, algum tipo de experimento ali que estão sendo feito com esses animais, tá? Envolvendo aí essa gangue, né, pessoal? E talvez para criar algum tipo de arma, né, que possa aí trazer um certo domínio, né, para esse colecionador, tá, pessoal? Então, o corvo começa a ficar de tocaia ali, né, e ele percebe ali essa gangue. Em algum momento, ele observa ali, né, esses jovens ali, que são uma gangue ali de bairro, e eles roubam de um cachorro, né, que estava passeando, a dona estava passeando, o cachorro pega o cachorro e sai correndo. E o corvo vai atrás, ali sorrateiramente, né, como ele sempre faz, de uma forma mais disfarçada, e começa a seguir eles, e eu diria que eles vão para a zona industrial lá, né, pessoal, eles pegam de repente umas motos ali, e ele vai atrás, né, perseguindo eles ali, seguindo eles, né, até essa zona industrial. Em algum ponto aqui de uma zona industrial, ele percebe que ali tem algum tipo de laboratório, tá, pessoal? Então esse é um novo ponto interessante aqui, né, para nossa história, tá? Eu vou colocar aqui um cubinho azul, tá, pessoal? Lembrando que nós temos já outros pontos interessantes aqui, o prédio onde fica, né, o colecionador, é um prédio na zona ali comercial, uma zona mais de negócios ali, né, da cidade, e temos também esse laboratório que o corvo acabou de descobrir, tá? Ele vai tentar entrar no laboratório para conseguir ali maiores informações, tá? E a primeira pergunta nós vamos perguntar qual que é o nível de segurança, né, desse laboratório, tá, pessoal? Vou rolar um dado aqui para a gente ter um nível de segurança. Temos 2, então, aparentemente são 2 capangas ali, né, que estão ali guardando o laboratório. Né? Nós temos 2 opções com o corvo, ele pode manipular animais, ele pode mandar algum animal ir dar uma espionada ali dentro, né? Mas é perigoso, né, pessoal? Se for um laboratório que controla, se tem animais ali dentro, aprisionados, né? Talvez um dos seus amigos animais possa ser ali ferido ou aprisionado também. O corvo ele fica com um pouco de receio disso, ele sente muita culpa por ter prejudicado aí sua família no passado, ele não quer prejudicar ninguém, nem mesmo os animais, né? Então ele vai tentar por conta mesmo, né? Entrar ali por uma porta dos fundos, alguma coisa, para tentar descobrir o que estão fazendo dentro desse laboratório, né, pessoal? Então, eu diria que são 2 sucessos, né? Como ele tem 2 guardas ali para driblar, né? Então, vamos ver se a gente consegue algum sucesso. Então, conseguimos um, tá? Ele passa pelo primeiro guarda ali tranquilamente. Tivemos aqui um neutro. E, né, pessoal, tivemos uma complicação, né? Então, vou eliminar um guarda aqui. E esse guarda, ou o segundo guarda, percebe ele entrando, né? Ô, rapaz, o que você quer aqui? Quem é você? E o corvo, pessoal, ele se veste ali todo, né, com roupas escuras e tudo mais, né, pessoal? E ele tá ali com uma Joana Dark ali no rosto, e ele não é das pessoas mais sociáveis possíveis, tá? Ele é quietão na dele e tal, ele não tem nenhum tipo de capacidade aí que envolva aí mais essa habilidade aí de convencimento e tudo mais, então ele vai partir pra porrada mesmo, porque nós temos aí uma vantagem com isso, porque ele tem habilidade de luta aí, ele luta karatê, né? Então, imediatamente, ele pensa, mais fácil é nocautear ele o mais rápido possível aqui. Então, eu diria que um sucesso, né, pessoal? Como ele é lutador, né, ele tem essa habilidade, tem habilidade de combate, tá, pessoal? Eu vou dar essa colher de chá para ele. Com sucesso ele já consegue, né? Vamos ver como foi a luta. E, pessoal, ele ali deixou apagado, né? Apagado
é o guarda, porém nós temos uma complicação. Essa complicação que o outro guarda percebeu, né? O guarda de repente levou uns 2, 3 golpes, ele grita de dor, né? Antes de cair desmaiado no chão ali no terceiro golpe. E outro guarda vem correndo ali e o corvo vai ter que dar conta dele também, tá, pessoal? De novo, né? Um sucesso vai ser o suficiente, vamos ver. E nós conseguimos 2 sucessos, tá, pessoal? Mas dessa vez ele também levou um contragolpe, o que nos causa ali, né, um prejuízo aqui no corpo, tá, pessoal? Aqui a nossa caixa como se fosse os pontos de vida, mas não é bem pontos de vida, tá, pessoal? De certa forma causa ali um pequeno ferimento no corvo. Ele, de repente, acabou levando um soco também na boca do estômago. Ele dá aquela respirada assim, né, recupera o ar e entra dentro do laboratório, né? E agora a pergunta é o que nós temos dentro do laboratório. Eu vou pegar aleatoriamente aqui, né, pessoal, alguns dados. E nós vamos jogar aqui, né, pessoal, para ver o que ele olha lá dentro, né? Então ele vê, né, um senhor ali, um cientista, né, pessoal, um cientista ali todo vestido de branco, né, com alguns auxiliares ali, uma outra moça ali também com um avental, algumas coisas assim. E parece, né, pessoal, que tem algum tipo de robô ali. Eles estão fazendo algum experimento com robô e ao mesmo tempo, né, pessoal, com animais. Então, na verdade, é um animal que tem partes robóticas. Eles estão criando ali algum tipo de animal com partes robóticas. E aquilo, o corvo olha para aquilo e fica bem assustado, né, pessoal? Fica bem assustado. Mas ele tira ali uma máquina fotográfica ali, ou um celular, né, pessoal? Não sei que época é isso. Vamos colocar aqui anos 90, né, pessoal? Ele tira ali uma Polaroid, tá? Ele tira uma máquina fotográfica e começa a fotografar ali. E eu diria que, né, vamos ver quantas fotos ele consegue, né? Cada sucesso vai ser de uma foto, isso vai nos dar aí uma certa vantagem aí para nós completarmos a nossa missão de resolução dessa situação. Vamos ver aqui? Caramba, pessoal, ele começa a tirar as fotos e simplesmente, pessoal, ele não consegue. No mesmo momento que ele tira a primeira foto ali, a foto sai voando da máquina, né? Aquelas máquinas, né? Para quem é mais novo, de repente não conhece, eu acho que hoje em dia ainda tem, né? Essa máquina, ela imprime na hora ali a foto, então ela imprime a primeira foto, só que essa foto sai voando no ar. E quando o corvo percebe, os cientistas, eles olham ali assustados, apertam um botão e nisso essa criatura, ela se levanta, né, e vem para cima do corvo. E o corvo precisa imediatamente fazer alguma coisa, né, pessoal? Fazer alguma coisa. Então, combater uma criatura dessa não é possível, né, pessoal? É um monstro ali, né? Feito de partes mecânicas, né? É um robozão, né? E meio que em forma de um cachorro ali, né, pessoal? De um cão. Ele é meio... A parte da cabeça é de um cão, mas as pernas, né, são mecânicas, tá, pessoal? Vou determinar que é mais ou menos assim, tá? Então as pernas são mecânicas e ele vem correndo na direção dele, mas como a mente dele ainda é de um animal, ele vai tentar controlar, tá, pessoal? Ele vai tentar controlar. Eu diria que nós temos aí uma situação aí que eu diria que 3 sucessos, né, pessoal, para tentar controlar esse cão, tá? Antes dele nos destruir por completo, né, pessoal? Imaginem, já caímos aqui desfalecido aqui logo no início, né, do jogo, mas ele tem essa habilidade de controlar a mente. Se nós conseguirmos 2 sucessos, ele consegue parar esse ataque desse cão meio mecanizado, né, e modificado ali, né, pessoal? Vamos ver? Caramba, pessoal, falha total, né? Ele não consegue, por algum motivo, talvez ele foi alterado de forma que ele já não é mais um animal, ele é meio que cibernético ali e tal, e isso explica até aquele pássaro gigante que nós encontramos também no último jogo, né? Ele não consegue e leva ali um golpe, né, pessoal? Um golpe, então, nosso corpo aqui, -1, né, pessoal? E o corvo, ele percebe que não tem o que fazer, ele vai ter que fugir, tá? Ele vai ter que fugir, né? Vamos tirar aqui pelo menos um sucesso para fugir dessa situação, né? Hoje os dados não estão muito a nosso favor, né, pessoal? Mas conseguimos aqui 2 sucessos, tá? Foi o suficiente, ele corre pela porta, né? Ele corre pela porta e sai pra rua, né, pessoal? Sai pra rua ali e tal. E o cão, ele para, né? Eu diria que ele não vai vir atrás, mas vamos perguntar pro oráculo, tá? Vou colocar -1, tá? Um sim, ele vem atrás, mas
Vou dizer que não, porque os próprios cientistas provavelmente dariam um comando para ele parar, porque não pode sair do laboratório, chamaria atenção na rua e tudo mais, tá? Então vamos colocar um -1, mas vamos ver, ele vem atrás. Caramba, pessoal, ele vem. Ele vem, os cientistas gritam ali, né, para ele parar, mas ele não para, ele continua correndo. E o corvo vai saindo correndo pela rua. Agora nós estamos na parte externa aqui do laboratório. Bom, o laboratório era aqui, né, pessoal? Era aqui, tá? O corvo sai correndo, né? E nós estamos na parte externa ali do laboratório. Ele vai correndo na direção da esquina ali, né? E nisso o corvo ele vai usar suas capacidades aí e vai chamar ajuda ali de quem estiver perto. Então, eu diria assim, talvez nós tenhamos cães ou pássaros, sempre nós temos, né, em volta, mas não sei se os pássaros vão ajudar muito nessa briga, mas eu diria que cães, né, nessa redondeza deve ter sim, tá? E eu vou perguntar por oráculo, tá? Vou considerar que pelo menos um cão ele vai conseguir, mas eu vou perguntar por oráculo quantos cães tem nessa região, tá? Vamos ver aqui, 2. Então tem 2 cães, tá, pessoal? Então esses 2 cães, ele controla esses 2 cães e manda eles na direção ali do cão robótico, né? E esses 2 cães atacam ali o cão robótico e nós vamos fazer um teste aqui dizendo que nós precisamos aí de 2 sucessos para que esse cão robótico ele seja afugentado, pelo menos ali, seja contido por esses cães, tá? Vamos ver se eles conseguem, pessoal. Então, conseguimos um 6, muito bom, tá? Então um desses cães, né, ele chega e morde a perna, mesmo robótica, ali começa a balançar a perna, o outro vem ali e começa a latir forte e tudo mais, né? E o cão meio fica amedrontado, porque queira ou não queira, ele ainda né? É um cão, por mais que tenha partes robóticas e tenha sido um pouco modificado de forma que ele está muito mais agressivo que o normal, mas ele meio que fica acuado ali com esse ataque dos outros cães e retorna, foge na direção ali do laboratório. E o corvo, ele aproveita esse momento e foge, né, pessoal? Foge. E essa foi a cena, né, pessoal? Essa foi a cena. Nós estamos em mais maus lençóis aí, nós vamos ter que criar um plano, né? Um plano de ataque aí para desmembrar aí esse laboratório, tá? Que é mais um empreendimento aí criminoso, tá? Do colecionador aí, que não sei o que ele quer, de repente dominar o mundo aí com suas criaturas modificadas. Então, pessoal, com isso, né? Com isso, o colecionador ele ganha mais um ponto ali de vitória para ele, né, pessoal? No nosso reloginho aqui, ele tá progredindo, né? Na outra aventura ele ganhou 1, né? Não é exatamente assim, tá, pessoal, que usa esse relógio, mas eu estou usando dessa forma, tá? E quando chegar no final, o colecionador saiu vitorioso aí, dominou a cidade e conseguiu seu objetivo. E nós vamos tentar, né? De repente até reduzir isso aqui, não sei. Mas nós vamos tentar de tudo para ele não chegar lá, tá, pessoal? Não chegar lá. E o corvo, ele vai passar aí alguns dias em casa, matutando, tá? Descansando, né? Porque nós tomamos ali golpes duros, tá? Para nós podermos recuperar aí esses pontos de corpo, tá? Esses pontos de corpo que nós perdemos. Vou pegar aqui uma borracha, né? Para poder limpar aqui esses pontos. Eu sempre esqueço de uma coisa, né? Nós temos pontos de destino nesse jogo. Nós podemos rerolar dados e tudo mais, tá? Mas eu vou gastar aí um ponto de destino para curar aí, tá? Esses ferimentos. Então, nós temos aí agora 2 pontos de destino. E é isso, tá? E nós começamos aí um novo dia. E ele precisa de alguma forma sabotar esse laboratório. O que ele podia fazer, né, pessoal? Nós temos que pensar em alguma coisa. Eu diria que ele vai criar uma isca, né? Criar algum tipo de isca. Ele vai colocar ali alguns pássaros para vigiar, né? Vigiar aqui o laboratório e avisar ele quando ele tiver mais vazio, de repente à noite, alguma coisa assim, né? E os pássaros de repente avisam ele e ele volta lá à noite, né? E fica observando e vamos ver quantos capangas tem lá à noite. Mas os cientistas, eles não estão lá à noite. E, pelo que o corvo percebeu, o vigilante corvo, eles só obedecem a esses cientistas, né? Então, talvez ele não tenha problemas diretos, né? Caso ele não
não dê de frente, né, com esses animais modificados, mas os cientistas que controlam, né, esses animais. Talvez eles só tenham que lidar com os guardas, que é um pouco mais fácil. Vamos ver quantos guardas tem à noite? Só tem um guarda. Caramba, pessoal, depois desse ataque, eles só deixaram um guarda. Tá estranho, né, pessoal? Tá estranho. Tá com cara de armadilha, mas o corvo precisa fazer alguma coisa, né? Ele vai mandar um pássaro dar uma investigada, tá? Se nós tivermos um sucesso, ele obtém algum tipo de pista, tá? Ele tá lá um pouco afastado ali do prédio, né? Do galpão, e ele manda um pássaro ali, um corvo. O corvo vai e aterriza ali num fio de luz ali na frente, né? E fica olhando, né? E, né, pessoal, nós conseguimos aqui um sucesso. Então ele descobre algo, mas ao mesmo tempo acende um alerta para, né, quem está lá dentro. Então, quem está lá dentro, né, pessoal, que a situação que está se desenrolando, se for aí uma emboscada, alguma coisa assim, o corvo vai ter uma certa desvantagem, né, porque ele já sabe, eles percebem que aquele pássaro está ali, que está ali espionando, né, pessoal, que está ali espionando. Eu vou usar aqui os dadinhos para ver o que eles observam, né. Vamos pegar aqui um conjunto de dados aqui, aleatoriamente, né, 3 dadinhos, acho que é o suficiente. E vamos ver o que cai aqui, né? Temos tecnologia ali, alguma coisa de astronauta ali, né, pessoal? Então, ele percebe, né, que alguém aponta na direção do corvo, né? Alguém aponta. E alguma coisa ali no laboratório liga ali sensores, alguma coisa assim. O corvo percebe que tem, assim, um jogo de raio lasers, assim, que estão por toda parte, assim, no redor do laboratório, janelas e tudo mais. E ele observa ali que talvez, né, precisa ali de alguma forma, né, pessoal, para entrar ali de algum tipo de traje, né, que possa burlar esses sensores. Então é isso que o corvo ele vai tentar fazer, tá? Ele naquele dia ali, ele desiste, né, pessoal? Ele descobre que tem ali uma segurança muito forte, né, no laboratório. Aquele guardinha ali sozinho era um chamariz, né? Provavelmente esses sensores iam ativar talvez até esses animais ou outro tipo de armas ou armadilhas para aprisionar o corvo. O corvo está ficando numa situação difícil, o tempo está passando, né? Eu diria que o colecionador consegue mais um ponto de vitória, né? O tempo está passando e o corvo não está encontrando aí alguma coisa, né, pessoal? Alguma forma, né, de destruir esse laboratório, né? Uma forma de desmantelar isso, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. No dia seguinte, ele vai tentar, né, construir uma roupa ali, usando ali alumínio, né, papel alumínio, alguma coisa assim que reflita ali aqueles sensores, tá? E vamos ver se essa roupa é eficaz ou não. Um sucesso. Ele consegue realmente, né, construir essa roupa. Conseguimos aqui um sucesso, né? Só que ela tem um problema, né? Você não pode se mover muito, senão ela começa a rasgar aquele papel alumínio que tem nela. Então ele só vai ter uma chance de entrar com essa roupa, tá, pessoal? Ele vai tentar entrar e vamos lá. Né? Ele volta outra noite, né, pessoal? Ele vai tentar pular um muro ali de trás de uma fábrica que tem ali perto. Ele não vai pela porta da frente, né? E vamos ver quantos guardas ele consegue visualizar. Né? Agora sim, né, nos fundos ele vê que tem 4, né? Na parte da frente tinha um só, né? Mas na parte dos fundos ali ele observa que tem 4, né? E tem aqueles sensores, aqueles raio laser que ficam apontando para todas as direções, assim, né? E ele com aquela roupa de alumínio que chama pouca atenção, né, pessoal? Pensa só, uma roupa de alumínio, né? De papel alumínio, né? Um capacete de papel alumínio, assim, bem cômico, né? E ele pula ali, ele começa a andar ali, vai meio que rasgando, já rasga embaixo do braço ali, na região da perna, né? Já rasga um pedaço do papel, né? E vamos ver se ele consegue passar pelos raios laser, né, pessoal? E pelos guardas, tá? Como nós temos 4 guardas, nós vamos precisar de 4 sucessos e mais um pro raio laser, tá, pessoal? Ver se ele consegue entrar. Eu tô achando que o corvo, dessa vez, talvez ele não consiga, pessoal. Não quero dizer nada, mas talvez ele não consiga. Vamos ver? Então, conseguimos aqui um grande sucesso, tá? Esse sucesso, nós tivemos, né, todos foram sucessos, mas tivemos aqui um sucesso extraordinário. Então, 1, 2, 3, né? São 4 que nós precisávamos, mas eu vou considerar aqui que esse sucesso também foi superado. Então, ele passa desapercebido aí por todos os guardas, né? E o raio laser, tá?
Vamos fazer mais um sucesso aqui, ver se ele consegue passar pelo raio laser. E sim, ele consegue, né, pessoal, passar pelo raio laser, porém, algo mais acontece. Então eu diria que ele passa ali, ele entra, chega a entrar dentro, tá? Mas assim que ele entra, né, alguém percebe a entrada dele. Então talvez lá dentro também tem guardas, tá? Eu vou considerar que também na parte de dentro tem guardas. Eu não consideraria antes, mas como teve essa dificuldade que surgiu ali, né? Tem mais 2 guardas lá dentro, tá? Faz bastante sentido isso, tá? Então ele entra lá para dentro do laboratório, tem mais 2 guardas, né? E a pergunta pro oráculo, se os guardas veem ele, eu vou colocar mais um que sim, né? Provavelmente vê, né? 3, 4, mais um, né? Graças ao mais um, os guardas veem ele e ele vai partir pra porrada agora, tá, pessoal? Um sucesso para cada guarda, ele é especialista em combate ali, ele luta karatê como ninguém. E ele já vai dando uma voadora ali na cabeça de um, né? E uma rasteira no outro, tá? Imobiliza eles ali e faz 2 nocautes, né, pessoal? E temos 2, 5, 6 aqui. Foi extraordinário ali o combate. Ele amarra os 2, ele imobiliza e eles estão fora de cena. E nós temos tudo aí para resolver a situação. Ele chega no laboratório, ele olha ali, tem várias jaulas, né? Vários animais ali presos, né? Com fios ligados neles e algumas marcas, né? E ele vê peças mecânicas assim espalhadas por toda parte e ele fica horrorizado com tudo aquilo e ele percebe que os animais estão acuados ali, estão com medo, né? Mas ele também vê que tem outras jaulas bem mais resistentes que tem animais ali com partes mecânicas, né? Que já foram transformados e eles têm olhos vermelhos ali e parecem ser bem raivosos e tal. E ele então vai tentar então libertar os animais, né? Pelo menos primeiro os animais, né? Primeiros animais que estão ainda presos, né? Só presos, são animais comuns. Ele aperta um botão ali e abre as jaulas deles e ele imediatamente dá um comando mental e eles começam a ir na direção da porta, né? E ele vai, antes de libertar os animais robóticos, ele vai tentar obter controle sobre a mente deles, tá? Pessoal, eu diria que nós precisamos de 3 sucessos para isso. Ou até mais, né? Ou até mais, talvez 5 sucessos, tá? Ele vai tentar, tá? 5 sucessos. Eu vou colocar que são 3 animais, tá? É aquele cão, um gato, tá? E um pássaro, tá? Todos com transformações mecânicas. São esses 3 animais que estão ali. E ele precisa de 5 sucessos ali para convencer esses animais, tá? Eu diria que o pássaro, como ele tem um autocontrole sobre pássaros, vai ser um sucesso. E para o gato e para o cachorro são 2 para cada um. Ele vai começar tentando, né, projetar a sua mente ali, o seu poder de controle de animais. E vamos ver, né, pessoal? E foi um desastre, né? Como ocorreu anteriormente, nós percebemos que ele não consegue e agrava a situação. Eles ficam muito mais raivosos e eles começam a se chocar contra a grade. E a grade começa a entortar, demonstrando que ela vai se romper a qualquer momento, né, pessoal? E ele vai tentar fugir do local o mais rápido possível. Os outros animais já estão lá fora, correndo. Então ele vai tentar se invadir. Eu vou colocar que ele vai precisar de 2 sucessos para conseguir se evadir antes que os animais arrebentem a grade, tá? Então vamos ver se ele consegue, pessoal. E conseguiu, né? Ele consegue ali por pouco, né? Que quase caiu um, né? Ele consegue ali, ele corre na direção da porta. E os animais, aquelas grades são realmente feitas, né? Para não, né? Para não permitir, né? Que eles fugissem, né? Senão seria terrível. Mas ele não pode deixar aquele laboratório ocorrendo daquela forma, né? Todos esses laboratórios, né, pessoal, dessas histórias, eles sempre têm ali um local central onde tem alguma peça fundamental, que eu vou colocar que é um reator de energia. Esse reator de energia é o que permite com que as máquinas funcionem e permitam ali que haja essas modificações nos animais. Ele vai tentar destruir, né, esse reator. Ele acha ali esse central não diria nem reator, né, pessoal? É tipo de uma máquina ali, meio com computador, com alguns fusíveis, algumas coisas ali, né? Bem estranha, né, pessoal? E ele chega ali e ele pega ali alguma coisa, né? Ele procura ali um extintor, por exemplo, e ele taca extintor em cima daquela máquina ali e tenta destruir os painéis e arrancar os fios, tá? E nós vamos fazer que são 3 sucessos para ele conseguir, tá, pessoal? E vamos lá, vamos ver
que vai dar, né? Ele conseguiu aqui um sucesso, né? Já foi um sucesso, aqui não foi, né, pessoal? Então, mais nisso, né? Eu diria que também, cada vez que a gente rolar os dados, situações podem ir ocorrendo, apesar de nós não tirarmos o 1, né? Por enquanto, beleza, né? Passou mais um tempo. Eu vou rolar aqui para ver se chegou mais algum capanga, tá, pessoal? Mais algum capanga ali, que estão lá fora, nessa altura, talvez já escutaram barulho e tudo mais. Então, vamos ver se algum capanga veio, tá? Então, vamos perguntar por oráculo. Sim, então surge ali um capanga, tá, pessoal? Surge um capanga. Ele entra ali, né, e diz: o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? E imediatamente, né, o corvo ele vira ali e já dá um giro no ar ali, dando uma voadora em cima dele. Tá? Caiu para fora, não vale, né, pessoal? E conseguiu um sucesso aqui, né? Meio roubadinho aqui, né, pessoal? Mas caiu para fora, não vale. Então, ele dá uma voadora, ele acerta ali, ele fica meio atonteado, né? E ele vai de novo tentar ali desmontar ali o equipamento, né? Nós falamos, acho que 3 sucessos, né? E agora nós conseguimos, né? Ele termina de quebrar o equipamento, ele vê que está destruído, e agora ele vai tentar se evadir do local, tá? Eu diria que 2 sucessos ele consegue se evadir do local. E vamos ver, né? Caiu para fora, não vale, né, pessoal? Não conseguimos nenhum sucesso. Um sucesso aqui. Ele corre até a porta e aí aparece mais capangas, né? Mais 5 capangas. Caramba, ele vai mudar de rota. Ele muda de rota, começa a correr na direção dos fundos, né? Que foi por onde ele entrou, né? E vamos lá, 2 sucessos para a gente correr na direção dos fundos. Nenhum sucesso e um agravante, né? O agravante eu diria que é outro, né, pessoal? Outro, vou colocar aqui agora 6, né? Nós temos 6 inimigos ali, 6 capangas, mais um cercando pela porta dos fundos, tá, pessoal? Eu vou colocar, nós temos aqui, são 5, né, que nós tínhamos, 5 mais um tá na porta dos fundos, ele vai tentar, né, pessoal? Vai tentar dar um golpe nele, tá? Vou deixar aqui um sucesso pro golpe, tá? Ele conseguiu até mais, né? Ele consegue imobilizar esse último, mas os outros estão ali na cola, né? Ele sai ali pelos fundos, vamos ver se ele consegue pular o muro e se safar, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal, ele chama ali uma revoada de pássaros que vem na direção desses 5 que estão correndo ali, saindo pela porta. Esses pássaros vêm em cima deles, ali gralhando, tá? Se nós tivermos um sucesso, deu certo, né? E nós não conseguimos, né, pessoal? Eles simplesmente ligam ali algum tipo de dispositivo, eles já estavam prontos para isso, que o colecionador já está ficando esperto com essas habilidades aí do corvo, e emite um som, assim, um som que desorienta os pássaros, né? E até o corvo ele fica meio desorientado, tá? E isso acaba neutralizando aí o poder, temporariamente o poder do corvo. O corvo vai tentar pular o muro de qualquer forma, né? Ele agora precisa de pelo menos 2 sucessos aí para os inimigos não alcançarem ele, né? Vamos ver se ele consegue, conseguiu, né? 2 sucessos. Ele pula o muro, né, pessoal? Pula o muro, corre, né? E consegue se evadir do local, ele consegue fugir, né, pessoal? Então, essa foi mais uma aventura, né, pessoal? Mais uma aventura do corvo. Eu diria que na próxima aventura, né, eu vou continuar jogando, tá? Provavelmente não vou gravar aí para vocês, pessoal, porque, né, dá muito trabalho gravar e tudo mais, né? E eu sei também que o pessoal acaba não acompanhando muitos capítulos aí de jogos assim. Mas eu tenho gostado bastante aí de jogar esse jogo. Coloque aí no comentário o que vocês acharam, se vocês estão gostando, tá? Lembrando que o link está na descrição aí para vocês acessarem lá, né, a Caverna do Lex, e lá vocês conseguem adquirir o jogo com ele, ver como funcionam as regras e tudo mais. É um jogo bem legal, bem interessante e permite aí muitas formas, né, de jogo e tudo mais. Eu acho que vale bastante a pena. Tá bom, pessoal? Fiquem todos bem e até a próxima aventura aí do Corvo aí, tentando aí vencer esse seu arqui-inimigo, tá certo, pessoal? Eu acho que mais pra frente, talvez eu traga aí, né, mais capítulos, né, mas não vai ser na sequência, tá, pessoal? Vou deixar mais pra frente, uma hora que me sobrar tempo de novo. Eu tenho vários jogos na minha lista aí e eu vou tentando jogar aí nas minhas horas vagas, né, no final de semana, geralmente, e eu vou tentando encaixar. Então, assim que eu puder encaixar novamente, aí eu quero voltar aí com a história do Corvo, que eu tô gostando bastante, tá bom? Fiquem todos bem e até mais.